Nessa aula, veremos a construção da voz passiva, usando a fórmula padrão da oração da língua portuguesa. Então, vamos lá. Imaginando quadros, temos no primeiro o sujeito, no segundo o verbo e no terceiro o complemento do verbo. O exemplo é: o aluno desrespeitou a professora. Considera-se esta frase como voz ativa, porque quem realiza a ação do verbo é o sujeito. Então, para fazer a voz passiva, temos de inverter a ordem, fazendo com que o objeto do verbo vire sujeito da frase, passando a sofrer ou receber a ação do verbo. Assim, a professora foi desrespeitada pelo aluno. Veja que o objeto que estava no quadro 3 tomou lugar de sujeito passivo no quadro 1, e o sujeito do quadro 1 tornou-se termo integrante, isto é, agente da passiva, pois ainda é ele quem continua exercendo a ação do verbo, porém não é sujeito porque está sendo introduzido por preposição, que no caso é por mais o artigo o, e o verbo não está concordando com ele, mas com a professora. Veja que mesmo colocando o agente da passiva no plural, o verbo vai permanecer igual, mas se eu colocar professoras, ficará foram desrespeitadas. O que antes era um verbo simples virou um verbo composto, ou locução verbal, e é exatamente esta característica da voz passiva. O verbo da voz ativa vai para o particípio e é auxiliado pelo verbo ser, e o sujeito da voz ativa é introduzido pela preposição por. Por exemplo, ele viu minha casa foi vista por ele. Aqui está, do lado esquerdo, o verbo na voz ativa, conjugado nos 9 tempos verbais. Do lado direito, você vê que o verbo ser é introduzido como auxiliar e ele passa a ser conjugado, enquanto o verbo principal, ver, permanece no particípio, sempre da mesma forma, concordando com o sujeito casa, da voz passiva. Isso ocorre também quando temos uma locução verbal na voz ativa. Ele vai ver a casa. Para passar para a voz passiva, como sempre, coloca-se o verbo auxiliar ser. Vai ser vista, e aí o verbo ver é transformado no particípio. Vai ser vista, a casa vai ser vista por ele. E é aqui onde temos aquele vício de linguagem dos atendentes de telemarketing. A casa vai estar sendo vista. E onde usar a voz passiva? A voz passiva serve para mudar o foco de uma frase, colocar algum item ou algum termo que seria objeto de alguma coisa, de alguma ação, para o início da frase, dando assim mais ênfase para aquela palavra. Eles chamam isso de topicalização, quando você bota um assunto no topo ou em primeiro lugar na ordem da frase. Por exemplo, eu peguei a frase do jornal G1 que diz assim: bandidos queimaram veículos do transporte público, carros de particulares e concessionárias, e atacaram diversos prédios públicos, como bancos, delegacias e prefeituras. Até aqui, a ordem é direta da frase, pois os bandidos queimaram. Então, o verbo é queimar e o sujeito desse verbo são os bandidos. Quem queimou? Os bandidos queimaram. Os objetos são veículos do transporte público, carros de particulares e concessionárias. Para atrair a atenção do leitor para a bomba, temos que colocar a bomba no início da frase, pois se o jornalista seguisse a ordem direta, ele teria que continuar: os bandidos explodiram uma bomba na coluna de um viaduto. Mas como ele quer trazer a atenção do leitor para a bomba, ele colocou a bomba na voz passiva. Então, ele inicia a frase: uma bomba foi explodida na coluna de um viaduto. Então você vê que a voz passiva é usada como uma técnica de redação para chamar a atenção do leitor para uma palavra ou um termo na frase que você considera ser mais importante e tem que ser destacado. No caso aqui do exemplo, no início eles destacaram os bandidos e ali no fim destacaram a bomba. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. E não se esqueça, a aula continua no próximo vídeo.